Assim como a pessoa e o espaço, o tempo faz parte do conjunto de categorias da enunciação. Em relação ao momento da enunciação, eu estabeleço no texto um marco temporal. Presente, pretérito, futuro. Perfeito. Agora, em relação a cada marco temporal desse, os acontecimentos podem ser simultâneos, anteriores ou posteriores. Isso significa que a língua tem 9 tempos. Um presente do presente, um pretérito do presente e um futuro do presente. Um presente do pretérito, um pretérito do pretérito e um futuro do pretérito. Um presente do futuro, um pretérito do futuro e um futuro do futuro. A energia que vem do Sol... A perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua, autonomia. Como Le Breton era o grande... Nesta aula, nós vamos verificar, depois de termos visto qual é o sistema temporal do português, o uso que eu faço dos tempos para narrar, para descrever, o uso que eu faço dos tempos no texto. Em outras palavras, eu vou verificar como é que eu temporalizo os acontecimentos relatados num texto. Como é que eu temporalizo um texto? Bom, veja, a instalação do tempo no texto recebe o nome de debreagem temporal. Debreagem temporal. Debreagem, vocês já viram quando nós estudamos a categoria de pessoa, que debreagem era a instalação da pessoa no texto. Bom, a instalação de tempo no texto é uma debreagem de tempo ou uma debreagem temporal. Bom, muito bem, vamos pegar a narrativa, porque na narrativa eu tenho o maior uso dos tempos do texto. Observe uma coisa, se a linguagem fosse uma simulação do tempo do mundo natural, eu só poderia narrar no pretérito, porque mesmo num jogo de futebol, quando o narrador narra usando presente. Por exemplo, Neymar vem com a bola, Neymar dribla 1, dribla 2. Ele tem que ter visto o Neymar driblar para dizer Neymar dribla. Portanto, por definição, se a linguagem copiasse os tempos do mundo, eu só poderia narrar no pretérito. No entanto, eu posso narrar usando qualquer conjunto desses tempos. Eu posso usar os tempos do presente, o presente do presente, o pretérito do presente, o futuro do presente. Os do passado, o presente do passado, o passado do passado e o futuro do passado. Ou os do futuro, o presente do futuro, o passado do futuro ou o futuro do futuro. Bom, em cada dessas narrativas eu estou criando uma construção de linguagem. Eu estou dizendo, quando eu narro no passado, por exemplo, que o narrado é anterior à narração. Quando eu narro no presente, eu estou dizendo que o narrado, os acontecimentos estão acontecendo no mesmo momento da narração. E quando eu narro no futuro, eu estou dizendo que os acontecimentos, o narrado vai se dar depois do momento da narração. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro texto. Veja, uma narrativa no presente. Tiros começam a zunir de ambos os lados. Soldados são derrubados, se arrastam. Veja, eu estou narrando, é como se o acontecimento estivesse se dando aqui na minha frente. Os que estão mais atrás largam o peso das mochilas e são vistos em fuga, protegendo a cabeça. O tiroteio não dura mais de 1 minuto e lá está o tenente Saavedra boiando com um tiro na cabeça. Um soldado aperta a mão ensanguentada na barriga, tentando segurar o intestino. Há mais 2 jogados de lado imóveis. Um quarto rapaz em estado de choque treme agarrado a uma pedra e veja, vocês poderiam dizer, isso é uma descrição. Não, não é uma descrição, porque eu tenho. E levará, num momento posterior ao presente da narração, coronhadas
para ser desgrudado dali. Então, veja, eu vou narrando com os tempos do presente, o pretérito e o futuro do presente. Nessas narrativas do presente, eu crio uma ilusão da simultaneidade entre a narração e o narrado. Eu narro no presente para criar o efeito de um acontecimento se dando no momento em que eu leio aquilo. É como se eu estivesse presente nos acontecimentos. Vamos verificar agora um exemplo de narrativa no pretérito. Veja. Tudo aconteceu numa terra distante no tempo em que os bichos falavam. No tempo em que os bichos falavam é um marco temporal pretérito. E aí eu tenho, olha, no tempo em que os bichos falavam aconteceu alguma coisa. Veja, é concomitante ao marco temporal pretérito. Eu estou usando o pretérito, o que nós chamamos pretérito perfeito, que eu chamei pretérito perfeito 2, porque é simultâneo ao marco temporal pretérito. Os urubus, aves por naturezas becadas, o que significa aves por natureza becada? A beca que se usa nas universidades é preta. Então, como os urubus são pretos, isso é um texto do Rubem Alves, ele vai dizer aves por naturezas becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram, pretérito perfeito 2, porque é no tempo em que os bichos falavam, que mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar, num posterior do passado, grandes cantores. E para isso fundaram escolas, veja, tudo concomitante ao marco temporal pretérito, e aí vai fazendo uma sucessão. Fundaram escolas, importaram professores, gargarejaram do ré mi fá, mandaram imprimir diplomas, fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes. Então, no posterior do pretérito, eles teriam a importância. Seriam os mais importantes e teriam permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos, se deram nomes pomposos e o sonho de cada urubuzinho instrutor no início da carreira era se tornar um urubu titular. Era, veja, o concomitante ao marco temporal pretérito. Veja, isso é uma gozação que ele está fazendo na escola, na universidade, com a mania de precisar de diploma para tudo, né? A quem todos chamavam Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, presente do pretérito, até que a doce hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, foi invadida o concomitante, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Brincavam, é o concomitante do passado, e continua ainda a concomitância. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os seus documentos dos seus concursos? Aí está no presente, porque o diálogo se dá num presente, mas a narrativa, o que o narrador diz, no passado. E as pobres aves se olhavam perplexas, o concomitante do passado, porque nunca haviam imaginado num anterior do passado. Então, o pretérito do pretérito mais perfeito, que tais coisas houvesse, nunca haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com ela. Então, todos os mais que perfeitos. Bom, e aí o texto vai continuando dizendo, bom, se eles não tinham diploma, eles não podiam cantar, etc. Então, vocês vejam que para narrar no passado, eu uso o pretérito perfeito, não o anterior do presente, o uso do pretérito perfeito quando ele for concomitante do passado. O pretérito imperfeito, o anterior do passado, o mais que perfeito, e o posterior do passado, que é o futuro do pretérito. Veja, eu também posso narrar no futuro. A narrativa do futuro vai ocorrer quando
nas chamadas narrativas proféticas. Quando eu vou supor, ou então vou imaginar, ou então vou profetizar algum acontecimento no futuro. Por exemplo, nesse caso aqui, ocorre assim, acontecerá nos últimos dias do mundo. Portanto, marco temporal futuro. Então, veja, acontecerá é o presente do futuro. É dentro desse marco que a casa do Senhor terá seus fundamentos no cume do monte. E nos últimos dias ela se elevará sobre os outeiros, e acorrerão a elas muitos povos e dirão... Bom, aí vem o diálogo, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. E aí depois, ele nos ensinará os seus caminhos num posterior do futuro. E nós andaremos pela sua vereda, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E assim sucessivamente. Agora veja bem, gente, como eu disse a vocês, narrar no presente, no passado ou no futuro é uma escolha linguística. Porque, por exemplo, eu posso ter uma narrativa profética no passado, como ocorre em livros proféticos da Bíblia. Diz assim, o Espírito de Deus me conduziu ao final dos tempos, então eu tenho o agora da enunciação, e lá eu vi o que tinha ocorrido no mundo. E aí, o futuro é narrado no passado. O futuro já é visto como passado. Portanto, escolher narrar no futuro, no presente ou no passado, vai ser uma escolha minha. Quer dizer, eu terei, então, uma debreagem enunciativa, quando eu utilizar os tempos do presente. Quando eu utilizar o presente, o pretérito do presente, o futuro do presente. E eu terei uma debreagem enunciva quando eu utilizar os tempos do passado, presente do passado, pretérito do pretérito ou futuro do pretérito. Ou então, quando eu utilizar os tempos do futuro, presente do futuro, pretérito do futuro, futuro do futuro. Então, veja, eu posso narrar dessas três maneiras e descrever como que eu posso, com que tempos eu posso descrever. Aí, veja, o que caracteriza a narração é a sucessão de acontecimentos. Eu digo assim, olha, a casa do Senhor terá seus fundamentos e se elevará sobre os outeiros. E aí eu digo assim, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e depois nós andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, ele convencerá. Então, o modelo da narrativa mínima é vim, vi, venci. Um, depois o outro, depois o outro. Quer dizer, eu falo na história dos urubus, por exemplo, que queriam ser mestres de canto, o texto do Rubem Alves, eu disse, existe um marco temporal pretérito. Mas, na verdade, existem pequenos marcos temporais que vão estabelecendo a sucessão. Eu vim, logo depois eu vi e depois eu venci. Só que é muito chato uma pessoa que conta história sem deixar de marcar o marco temporal. A pessoa que conta uma história dizendo, e daí depois... E daí depois, e daí depois, e daí depois, fica uma coisa interessante, porque, na verdade, à medida que eu vou dizendo, eu tenho que respeitar uma ordem da sucessão. Ora, qual a característica, por excelência, da descrição? A descrição fala de coisas simultâneas, só.
Sempre a descrição mostra uma simultaneidade, nunca uma sucessão. Mostra uma simultaneidade, acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Ora, isso significa que só podem ser usados para a descrição os tempos que indicam concomitância, que indicam simultaneidade. Portanto, teoricamente eu posso usar o presente, o pretérito imperfeito, que é o presente do pretérito durativo, porque uma simultaneidade durativa, ou eu poderia, teoricamente, narrar no presente e no futuro. Mas se uma narrativa no futuro ocorre muito raramente, uma descrição no futuro é muito mais rara ainda. O próximo texto, olha aqui, esse é o início dos Sertões de Euclides da Cunha. Recurve em meandros o Itapicuru a lenta vegetação vivaz, e as barrancas pedregosas do Jacuruci debruam-se de pequenas matas. O terreno areento e chão permite travessia desafogada e rápida. Vejam só, eu vou observar que, do estrito ponto de vista da temporalidade, eu posso mudar esses elementos de lugar que não alterem nada a temporalidade do texto. É claro que eu tenho outras razões para dizer alguma coisa em primeiro lugar e outra em segundo, a importância daquilo que eu quero dizer, etc. Tal. Então, não é só a temporalidade, mas eu digo, do estrito ponto de vista temporal, veja, eu poderia dizer: as barrancas pedregosas do Jacuruci debruam-se de pequenas matas, recurve em meandros de Itapicuru a lenta vegetação vivaz. Porque é a mesma coisa, porque todas as coisas ocorrem simultaneamente. É como se eu estivesse olhando, olha lá, o rio alentando vegetação, olha lá tal coisa. Eu estou vendo as coisas numa simultaneidade. Portanto, eu posso narrar no presente. Veja, eu não posso usar nenhum anterior e nenhum posterior, porque se eu usar um anterior e um posterior, a descrição vira narração, porque eu introduzo a sucessão e a hora que eu introduzir a sucessão não é mais descrição, é narração. O próximo texto, por favor. Veja, agora, a descrição básica é no pretérito imperfeito. Esse texto, vocês conhecem, é o famoso texto A Ave Maria do livro O Guarani de José de Alencar. A tarde ia morrendo, o sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas que iluminava com seus últimos raios. A luz frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatífada, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre a folhagem das árvores. Veja, eu posso ter a tarde deitava-se sobre as grandes florestas, a tarde ia morrendo. Eu posso trocar, porque é como se eu estivesse olhando o sol se pondo, essa luz se enrolando em ouro. Os espinheiros silvestres desatavam as flores alvas e delicadas, e o ouricuri abria suas palmas mais novas para receber no seu cálice o orvalho da noite. E assim por diante, quer dizer, eu vou usando o pretérito imperfeito, só que não pode aparecer nenhum mais que perfeito e nenhum futuro do pretérito. Porque a hora que eu introduzir um mais que perfeito ou um futuro do pretérito, ou um pretérito perfeito concomitante do passado, eu introduzo a sucessão. E aí não é mais descrição, é narração. E, teoricamente, eu poderia ter uma descrição no futuro também, mas isso é muito teoricamente. Uma outra operação que pode haver é a embreagem temporal. O que é a embreagem temporal? A embreagem temporal é o uso de um tempo no lugar de outro. De um tempo no lugar de outro. Veja, por exemplo, esse caso deste, que é uma música do Chico Buarque, João e Maria, que todo mundo conhece. Ele diz: agora
eu era herói. O meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Veja, quando ele diz agora, ele tinha que dizer agora eu sou herói. Portanto, aí o pretérito imperfeito está no lugar do presente do indicativo. E por quê? Porque ele está criando um efeito de ficcionalidade. Porque se ele diz, agora eu sou o herói, o meu cavalo só fala inglês, ele está falando da realidade. Agora, quando eu digo agora e jogo no passado, uso um pretérito imperfeito no lugar do presente, eu crio um efeito de ficcionalidade e aí eu estou no reino do faz de conta. Agora eu era herói, o meu cavalo falava inglês. Veja, a mesma coisa é o chamado imperfeito de polidez. Eu chego num lugar e digo, eu queria tal coisa. Às vezes as pessoas brincam, queria, não quer mais. Não, isso é bobagem. Esse queria é para eu jogo o quer no passado para eliminar o tom rude de ordem que tem o presente. Quando eu digo para vocês assim, eu quero tal coisa, é como se eu estivesse dando uma ordem. Eu queria tal coisa, eu jogo no passado para diluir essa ordem do presente, dada pelo presente, e eu estou criando, portanto, o chamado imperfeito de polidez. Continua. Veja esse caso. É uma narrativa no passado de um conto que se chama A Última Corrida de Touros em Salvaterra. Então, veja, na verdade existe um marco temporal num dado dia, e aí ele vai começar a narrativa no passado. Correram-se as cortinas da tribuna real. Perfeito. Num dado dia, num dado momento passado, correram as cortinas da tribuna real. Portanto, o concomitante do passado. Só que aí aparece o presente, rompem as músicas. E aí, de novo, o passado. Chegou, é o rei. E aí, tudo narrado no presente. E logo depois, entra pelos camarotes o vistoso cortejo e vê-se ondear um oceano de cabeças e plumas. Esse é o chamado presente histórico. É o presente no lugar do pretérito imperfeito ou do pretérito perfeito 2, aquilo que nós chamamos de pretérito perfeito 2, o concomitante do passado. E por que eu uso presente no lugar do pretérito? Por que eu uso presente? Para colocar aquilo como perto de nós, é como se fosse um zoom. Assim, a lente se aproxima e é como se eu estivesse participando de uma cena do passado. Então, vai dizer, olha, na praça ressoam com brava alegria as trombetas, as charamelas e os timbales. Aparecem os cavaleiros fidalgos distintos todos, com o conto das lanças dos estribos e os brasões bordados no veludo das gualdrabas dos cavalos. As plumas dos chapéus debruços, é como se eu estivesse vendo esses cavaleiros todos. E veja, eu digo, as capinhas e os forcados vestem com garbo a castelhana antiga. No semblante de todos brilha o ardor e o entusiasmo. Então, veja, na verdade, o que eu tenho é um presente no lugar de um passado para simular a cena acontecendo na minha frente. Ou então, aqui, olha, esse outro. Seriam 9 horas do dia. Um sol ardente esbate-se nas venezianas que vestem as sacadas de uma sala nas laranjeiras. Então, seriam 9 horas do dia. Por que não era 9 horas do dia? Era 9 horas do dia, eu tenho certeza do horário. Mas quando eu jogo no futuro do pretérito e digo seriam, eu estou dizendo, eu não me comprometo com a veracidade dessa informação, é mais ou menos. Veja, e nós usamos isso. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês era
último terceto do soneto 7 anos de pastor. Começa a servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão grande amor, tão curta vida. Bom, todo mundo sabe, esse soneto de Camões, 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, conta a história bíblica de Raquel e de Jacó. Jacó vai trabalhar para o pai de Raquel e ele diz que tem que trabalhar durante 7 anos para ele se casar com Raquel. Ele trabalha durante 7 anos, ao final dos 7 anos ele vai pedir o cumprimento da promessa e ele diz, tá bem, você vai se casar com Lia. Ele diz, mas não quero me casar com Lia, eu quero me casar com Raquel. Ele diz, bom, então são mais 7 anos. Veja, o texto é narrado no pretérito e ele diz, começa. Não começou. Por quê? Porque a cena se aproximou de nós. É o presente histórico. E aí ele diz, mas servira. Ora, na verdade, servira é o pretérito mais perfeito. Portanto, é o pretérito do pretérito. Ora, o que cabe aí é serviria. Num posterior eu serviria. Ou seja, o futuro do pretérito. Mas por que ao invés de usar o futuro do pretérito, ele usa o pretérito do pretérito? Porque nessa forma se condensa todo o amor de Jacó por Raquel. Por quê? Porque quando ele diz, mais servira se não fora, o que ele está dizendo é, ao dar como acabado aquilo que mal começado, ou aquilo que sequer é começado, ele dá como certo que ele faria qualquer coisa pelo amor dele por Raquel. Vejo como uma forma verbal tem uma quantidade de sentidos muito grande. O próximo texto, observem esse texto do Manuel Bandeira. Olha, quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria, rumor, estrondo de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Agora, vocês observam, vejam, ele diz, quando ontem adormeci, e portanto é no dia anterior ao dia que ele está falando. Aí eu tenho um asterisco, 3 asteriscos que marcam uma divisão do poema. E aí eu tenho o seguinte, quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Ora, então isso significa, ele está falando da véspera de São João, do dia que ele tinha 6 anos, não é ontem, é na véspera. Por que ele usou ontem? Então, aí ele diz, hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Eles estão mortos. Bom, veja, agora como é que é interessante. Por que o poeta usou ontem e não na véspera? Porque ele presentificou uma lembrança. É como se ele estivesse naquele dia de São João, em cuja véspera ele adormecera. É como se ele estivesse naquela festa de São João. Mas daí, quando irrompe o presente com toda a sua brutalidade, hoje não ouço mais as vozes daquele tempo, o passado volta para o passado. O que estava sendo presentificado na memória dele, e por isso ele estava usando ontem no lugar de na véspera, estava sendo presentificado na memória, volta para o passado. Mas por que ele presentifica uma lembrança de uma noite em que ele acordou e todo mundo estava dormindo? Porque foi a primeira experiência, digamos, da morte. Porque o sono é chamado a pequena morte e a morte, o sono eterno. Eu volto uma coisa que eu disse
na segunda aula para vocês. As formas da língua existem para criar sentidos. E o tempo é uma construção da linguagem. E há uma vertigem temporal. O passado vira presente, o presente vira passado, o futuro vira passado, o presente vira passado, e assim sucessivamente.